Olá, hoje nós vamos apresentar um panorama sobre o mercado de trabalho na maturidade. Com a expectativa de vida aumentando e os avanços na medicina, aquele senhor ou senhora que nas décadas passadas ficava no sofá depois dos 60 anos, hoje está a todo vapor. Mas o que é preciso para se reinventar? A sabedoria que vem com os cabelos brancos é muito útil na nova profissão da Cristina. Desde que se aposentou como funcionária pública há 7 anos, ela atua na área da saúde. A psicologia ajuda em duas frentes, manter a mente ativa e o padrão de vida. Eu, como todo aposentado, tenho uma porcariazinha de aposentadoria, não me sustenta. Eu não sou de luxo, mas nem que fosse uma vida realmente simples, ela seria ali no limite. A relação de trabalho e envelhecimento se acentuou com a crise que atingiu o país nos últimos anos. O número de pessoas acima de 60 anos que voltaram a trabalhar subiu 8% no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Mas o salário médio nessa faixa etária recuou quase 5% no período. Hoje a gente recebe a psicóloga Adriana Gomes, diretora do site Vida e Carreira, e a psicanalista Dorli Kamikaze, psicoterapeuta do Instituto de Psiquiatria da USP. Você também pode participar da nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Não esqueça da nossa hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vou trazer aqui uns dados só para a gente ter uma ideia da situação aqui no nosso país, né? Segundo o IBGE, daqui a 15 anos o país terá mais velhos do que crianças e até 2060 um quarto da população terá mais de 65 anos. Então, diante dessa população que está envelhecendo, isso é um fato. É inevitável repensarmos, então, a nossa posição no mercado de trabalho? Todos nós precisamos, sim, pensar nisso? Sim, temos que pensar porque está havendo uma mudança que é muito rápida, muito acelerada e as pessoas vão viver mais. E essa longevidade vai fazer com que as pessoas tenham que pensar como vamos viver, de que jeito? E será que a gente pode dar conta desse nosso envelhecimento? O Estado vai cuidar da gente? O mundo vai cuidar da gente? E como que eu vou cuidar de mim? Então é importante a gente pensar num plano B e numa reinvenção. Sem dúvida, a longevidade está aí, né? As estatísticas, a nossa pirâmide etária ela está se invertendo. Esses números são assustadores porque nós nunca tivemos esse cenário no país. Vivemos durante muitos anos sobre a égide de sermos um país de jovens. E agora, mais do que nunca, a gente vai ter que aprender a lidar com esse novo cenário e enfrentar a velhice, né? Ou essa fase aí que é chamada de terceira idade, de uma maneira diferente, porque as pessoas estão vivendo mais, elas têm vontade de trabalhar, elas não trabalham só porque elas necessitam. É claro que uma parcela da população precisa trabalhar por questão de renda, como nós vimos ali na matéria, mas porque querem trabalhar, porque tem saúde, tem disponibilidade, tem conhecimento, tem facilidade para aprender e para se relacionar. Pois é. Agora imagino que tem um momento difícil antes de pensar o que eu vou fazer, que é aquele baque inicial, não é, Dorli? Que exatamente, eu tenho experiência, eu sei isso, eu sei aquilo, e de repente eu sou cortado da empresa, num momento que eu sinto que eu sou totalmente preparado. Como lidar com isso? Como inicial? Trabalhar com essa crise que se instala e que muitas pessoas entram numa profunda depressão e que elas adoecem. Então, muitas vezes é necessário um trabalho psicoterapêutico para ver o que está acontecendo, porque junto com esse corte da empresa, do meu trabalho, muitas vezes se instala também uma perda de alguém da família, porque a pessoa está vivendo esse momento a metade da vida, 50, 60 anos, 65 anos, vai viver até os 90 ou mais, se Deus quiser, mas também ela começa a se perceber como é que eu vou fazer. E ela precisa ter forças, porque se reinventar é uma palavra linda, maravilhosa, mas como é que se reinventa? Então, entendendo o que se passou com ela, então tem o meu mundo interno e tem o mundo externo. Se eu não estou podendo estar nesse mercado de trabalho, o que eu tenho? Quais são as minhas condições verdadeiras e reais, né? Para poder estar trabalhando com isso. Então, primeiro é esse olhar interno mesmo, né? Para encarar isso. E depois, por onde começar? Porque a Cristina, que falou na reportagem, ela já usou ali da formação. Né? Aproveitou o que ela sabia fazer para partir para uma outra coisa. Mas é sempre assim ou não? É possível olhar para uma coisa completamente diferente? É difícil esse primeiro passo, não é? É difícil.
O que a Dorli falou em relação a esse baque inicial, quer dizer, não são rosas, né? Esse mundo não é tão cor-de-rosa quanto a mídia acaba projetando, seja para vender produtos ou serviços, porque inicialmente, internamente, a pessoa se sente muito solitária, porque ela sempre teve um padrão de vida social e de trabalho, e que nesse momento, quando ela é demitida ou quando ela se aposenta, ela entra num estágio que é completamente novo para ela, desconhecido emocionalmente. É um momento de perdas de parentes, perda do emprego, mudança muitas vezes até no relacionamento afetivo. Então, todas essas mudanças acabam dando um impacto emocional tão grande que às vezes a pessoa paralisa e, como ela vem com um modelo mental que funcionou até aquele ponto, ela chega num vazio. Sim. Que ela precisa realmente se reinventar, que, como a Dorli falou, é uma palavra bonita, mas difícil, e o primeiro passo é realmente esse voltar para dentro, autoconhecimento, para buscar alguma coisa que tenha significado, que faça sentido. E vendo pela parte prática, a gente não pode deixar de considerar a questão do planejamento financeiro, que a nossa cultura não tem esse foco no planejamento financeiro e nem do planejamento de vida e de carreira. As pessoas não se planejam, né? Eu vou aproveitar para fazer essa pergunta aqui, justamente para quem está nos assistindo. Você planeja o que vai fazer na maturidade? Sim ou não? Ali entrou na tela agora, vamos ver aí o que as pessoas dizem para a gente. E acredito que junto disso pode vir uma frustração, né? Porque a gente se imagina como vai ser lá para frente, não é, Dorli? Muitas vezes não é nada disso, né? Quando eu me aposentar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu estava ali e depois num trabalho... acaba que não é nada disso. Sim, que dizia assim, se todo mundo for pescar, não vai ter mais peixes, né? No universo, no oceano. Então, assim, não é aquele mar de rosas e aposentar, ir para os aposentos. E como disse a Cristina, Adriana, uma coisa muito importante, as pessoas, elas... tem que parar, dar uma pensada, o que eu posso fazer? Então, se ela guardou um pouco de recursos econômicos, financeiros, e se ela tem ajuda não necessariamente de um terapeuta, mas ajuda também de um companheiro, ajuda do próprio núcleo familiar, ela pode começar a pensar em alguma coisa que seja alguma coisa dentro daquilo que ela aprendeu, que ela sabe. Agora, mudar totalmente, às vezes, é muito difícil. Embora a gente tenha casos de muito sucesso e de pessoas que realmente se reinventaram e foram maravilhosas. Mas é importante pensar passo por passo, né? O que é possível e vendo a nossa realidade, né? Não adianta ficar só sonhando. As pessoas não fazem planejamento, né? Mas para quem se planeja, às vezes a gente percebe que consegue, nesse momento da vida, partir até para um negócio próprio, por exemplo. Mas é preciso perfil para isso? Eu acho que a pessoa foi a vida inteira empregada e agora quer, né, o plano B é ter o próprio negócio. Tem que tomar cuidado com a questão dessa visão fantasiosa da aposentadoria, porque o que a gente vê nas imagens de mídia é o casal, né, ou a pessoa, o indivíduo feliz, de cabelinho branco, levando uma vida feliz e num lugar iluminado. E, na realidade, a realidade é bem diferente do que se apresenta nessas imagens. Ela é mais dura, muitos precisam continuar trabalhando porque ainda são os sêniores que sustentam a família, uma vez que os jovens entre 18 e 24 anos têm a maior dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, muitas vezes quem sustenta a família ainda é o idoso e ele precisa continuar trabalhando. Na minha percepção, eu que trabalho com orientação de carreira e tenho recebido nos últimos anos uma procura muito maior de pessoas com 55 anos ou mais, eu percebo essa vontade de querer continuar trabalhando. Na minha percepção, ainda, né, por falta de oportunidades no mercado formal, as pessoas tendem a empreender. E que eu entendo que ainda é o melhor caminho, o empreendedorismo, por conta da falta de vagas formais estruturadas no mercado de trabalho. Para quem tem essa possibilidade, esse é um caminho. Esse é um caminho. Tá. Funciona para todos? Essa é a sua pergunta. Não funciona para todos. E eu acho que a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque nesse momento em que ou ela se aposenta ou ela é demitida, ela vai receber o fundo de garantia, ela tem um dinheirinho ali, e o desespero
para continuar trabalhando e sendo útil de alguma forma à sociedade, muitas vezes ela cai numa cilada e se ela não avalia direito nem o perfil pessoal, nem o mercado, nem as competências, dela perder esse dinheiro fazendo um investimento inadequado e perdendo aí uma segurança para o futuro. Então, o empreendedorismo considero que é uma alternativa muito possível para as pessoas 50 mais, 60 mais, mas com muita cautela, com orientação para que ela não perca o dinheiro dela. Né? E aí, mais frustração ainda nesse momento da vida que é tão frágil. Agora, vocês chamaram a atenção justamente para isso, não cair nessa fantasia, que não é assim, vou descansar e vou pescar, todos felizes e saltitantes, não, né? Sabemos que a população, sim, está envelhecendo e muitas vezes está envelhecendo e empobrecendo, não é? E os custos aumentam nessa fase da vida também, muitas vezes relacionado aos custos de saúde mesmo. Sim. É preciso encarar isso. Agora, como encarar? Não como não se deixar abater com isso, mas sabendo que sim, é uma realidade. É uma realidade que a gente tem que poder olhar de frente para esse espelho, ver essas rugas, ver esse tempo, porque o tempo que passa não é só uma coisa horrível, mas também pode ser o nosso aliado, porque a gente tem, como você disse, as competências, as experiências que podem nos ajudar muito a entender. Não vivemos no mundo da fantasia, mas podemos ter alguns desejos, porque o desejo é uma mola propulsora. Até nas velhices 5 estrelas, onde não faltam dinheiro, faltam coisas. O ser humano vive faltas e carências. Mesmo naqueles casais ou naquelas pessoas, mas ela chegou aos 65, 70 anos, ela tem uma ótima condição, mas ela também sofre porque ela está sozinha, ou o outro sofre porque foi deixado. Então, todos nós somos seres carentes. Então, é preciso se encarar de frente, que tem dores de percalço, as pessoas mais jovens também passam por isso. Então, é ver esse período, que vai ser um período muito longo, porque as pessoas entram nessa meia-idade. Se a gente pensar dos 45 até os 70, 75 anos, são 30 anos da tua vida que você vai se preparando, vai vendo algumas coisas e vai tendo sinais. Talvez esse lugar que eu esteja vai me dispensar. Então, como é que eu posso me ver? Como é que eu posso, agora eu vou usar a palavra me reinventar, recriar alguma possibilidade, seja num novo trabalho, seja numa mudança de casa, seja mudando onde que eu vivo, seja modificando esse meu padrão de vida. E nem sempre quer dizer mudando para uma coisa menor, mudando de uma outra forma, mudando o meu amor, mudando novos relacionamentos, porque eu acho que com essas mudanças vem muitas questões. E é muito mesmo, é importante, são iniciativas individuais, porque sabemos aí que nossos pais não têm políticas públicas que olhem para essa pessoa, não é uma pessoa mais velha, experiente dentro do mercado de trabalho, tampouco a legislação que olhe para isso. É um pensamento burro nesse sentido também, muito. Não é? Pessoa mais experiente ali, que é trocada pelos mais jovens, é o que nós vemos aí no nosso dia a dia, não é? O que o país perde com esse tipo de pensamento? Perde inteligência, perde competência, perde habilidades no relacionamento, porque as pessoas mais sêniores, elas já passaram por muitas experiências. Então, elas acabam levando para o ambiente profissional a maturidade que muitas vezes falta no jovem. Eu posso dizer, hoje eu sou mentora de startups. Então, o que eu vejo? Eu vejo muitos jovens com muitas qualidades, muitas qualificações técnicas, uma energia de dar inveja, apesar de que eu também vejo pessoas mais sêniores com muita disponibilidade, com muita energia, tanto quanto os jovens. Então, a gente tem que quebrar alguns preconceitos, que acho que talvez essa seja a barreira mais importante de ser rompida nesse momento. É o preconceito que se tem em relação às pessoas mais velhas e a ideia de que o mais velho é alguém inútil, incapaz, não produtivo, rabugento, resistente. O mercado já olha com preconceito. Já olha com Aquele preconceito. filme O Aprendiz, um filme que passou há pouco tempo com a Anne Hathaway, mostrou muito bem essa questão, porque ele já era um sênior, tinha 65 anos e entrou para ser um aprendiz, e como ele tinha um olhar, que você está dizendo, de perceber, de ver, ele não tinha todas essas habilidades, não sabia fazer tudo tão rapidamente, mas todo mundo começou a ser cativado pelo jeito dele e por tudo aquilo que ele trouxe para a empresa. Porque é a sabedoria, né? A sabedoria adquirida ao longo de anos de trabalho. Sim. Então, pessoas acabam tendo conhecimento
mais emocional, eu diria, né? São as competências soft skills, competências comportamentais, que muitas vezes falta ainda ao jovem pelo fato dele não ter o tempo de experiência que o sênior já tem. Sim. Então, no ambiente de trabalho, e essa seria uma ideia sensacional, incentivar que o sênior pudesse estar presente não o tempo inteiro, mas que ele pudesse ir 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana, enfim, em horários alternativos, que ele pudesse, na presença dele, dar um suporte. Uma troca riquíssima. Sim, Nesse caso, não é só o bolso, que nós sabemos a importância para o bolso, mas para a cabeça também, para manter a atividade. Né? Sim, e já está tendo. Eu estava lendo alguns trabalhos e pesquisas onde que pessoas, algumas empresas, principalmente fora do Brasil, estão começando a trazer muito essa visão que você trouxe, de trazer pessoas acima de 65 anos, 60, que já até participaram do desenvolvimento dessa empresa, para trazerem a história, a cultura da empresa e mostrar o que foi feito, porque não dá, todo mundo tem um tempo. Então, para a pessoa que vai se reinventar, ela teve uma história, ela teve um passado, ela constrói algo com o presente, pensando no futuro, mas carregando sua história de vida. Esse legado é muito importante. Eu vou trazer aqui um outro exemplo bem interessante, justamente pensando nisso que estamos conversando aqui. Um casal decidiu se antecipar ao futuro. Vamos ver. A preocupação se transformou em estímulo. Há 1 ano e meio, a habilidade dela na fabricação de doces, geleias e pães e o tino comercial dele vem dando forma ao negócio que provavelmente será a nova carreira do casal. Eu não consigo me imaginar parada aos 60 anos. Não falta tanto assim, né? Eu tenho muitos amigos com 70, 75 anos que trabalham sim para continuar mantendo a qualidade de vida da família, o sustento da família, mas também porque gostam de se sentir ativos. Viver muitos anos vai exigir que você tenha muito recurso financeiro. Você não pode esperar que o envelhecimento bata a sua porta para ter que lidar com ele, porque isso vai te pegar bem menos capacitado. Vou até repetir essa frase que eu achei bem forte. Você não pode esperar que o envelhecimento bata a sua porta para ter que lidar com ele, porque isso vai te pegar bem menos capacitado. É um tapa, né, mas é importante para pensarmos. Né? Acorda. Acorda, você tem que pensar num todo, que você faz parte de um mundo, de uma realidade e que você é corpo, psíquico, você, teu mundo interno, social. Então, você tem que estar pronto, preparado, sabe? Andando, pensando, refletindo e estando com pessoas. A gente precisa dessa troca, que é muito importante. Esse olhar afetivo, essa troca de amor, essa troca de relações que um trabalho te traz. Pertencer, fazer parte é muito importante. Agora, tomando esse casal como inspiração, Adriana, a partir de que idade é preciso, sim, parar para pensar nisso? Eu penso que, culturalmente, nós temos muita dificuldade de aceitar o envelhecimento. Culturalmente. E consideramos mais velho sempre alguém que tem 20 anos mais do que nós. Então, eu tenho dificuldade, né? Não eu, mas as pessoas têm dificuldade de olhar para elas e reconhecer que elas estão envelhecendo. E no Brasil, por ter uma cultura ainda do corpo, da beleza, da estética, esse envelhecimento ou essa percepção de envelhecimento vai sendo empurrada através de algumas estratégias nem sempre bem sucedidas. Não quero aparentar ter a idade que eu tenho. Não quero aparentar a idade que eu tenho, porque o jovem é que é legal, é que é bacana e tal. Então, a primeira questão, eu acho que é tomar consciência de que eu estou envelhecendo. Isso aí pode acontecer aos 40, aos 50... mas é importante tomar essa consciência de que está envelhecendo. Porque esse ser pego de surpresa é quando ele é demitido ou quando ele está numa situação mais vulnerável, é que ele se dá conta que o tempo passou. Porque quando ele está ativo, cheio de atividades e tal, ele tem muita dificuldade de perceber que aquela realidade que ele não quer ver está chegando perto dele. Mas um dia ela chega, e aí é que é o baque, que a geriatra falou. E ela deve ver isso muito, né? Porque quando ela chega no consultório, ou quando eu pergunto quanto tempo de formado você tem, a pessoa fala assim, nossa, 30 anos de formado. Mas ela leva um susto que ela tem 30 anos de formado, como se fosse uma novidade. Nunca parou para pensar nisso. Nunca parou para pensar nisso. Então, a primeira coisa é tomar consciência. A segunda é fazer o planejamento. Voltamos ao planejamento. É olhar para essa vida, né, que ela é mais longa.
as pessoas estão chegando a 90 anos, vão chegar a 100 anos. Não é raro já encontrar no meu meio social pessoas que estão chegando aos 100 anos de idade. Muitas delas com sanidade mental, falando super bem, mas tem a questão da mobilidade, tem a questão da visão, que vai diminuindo. Então, se preparar para isso inclui a atividade física, participação de grupos, né, para conversar, trocar ideias, se manter ativo intelectualmente. E por isso que eu vejo que o trabalho é um ponto importante e fundamental na vida do ser humano, apesar de que as pessoas reclamam que trabalham, porque o trabalho é uma frente de inserção social. Vou precisar interromper nossa conversa aqui para chamar um intervalo. A gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre o mercado de trabalho na maturidade. Com a gente, a psicóloga Adriana Gomes e a psicanalista Dorli Kamikaze. Continue aqui participando da nossa conversa. Dorli, a maturidade, de certa forma, olhando também pelo lado bom, traz mais coragem para fazermos mudanças mais significativas. Sim, a maturidade é um momento onde você se aposta de quem você é. E é um momento onde você começa a ter coragem de fazer as pazes com o teu passado. Pode ser um momento libertador, pode ser um momento no qual você se dá conta de que você não precisa mais carregar tantos medos, tantos sofrimentos e que você pode enfrentar, se olhar no espelho e falar, essas rugas, elas são o meu testemunho vivo de quem eu sou, do que eu fiz, do que eu errei. Então, a maturidade é um momento onde eu posso seguir à frente e me ver e enfrentar essa verdade que é a minha, que nem sempre é tão bonita, mas é a minha história. Minha história, minha memória. Sim. Tem muita gente aqui participando. O Miguel Jacó, ele fala assim, com aposentadorias minguadas, os idosos não conseguem sequer comprar seus remédios, precisam trabalhar, mas certamente os salários que o mercado nos oferece é muito desanimador, mas as necessidades crescem, temos que enfrentá-los. O Rodrigo, via Twitter, ele coloca, é importante sim refletirmos sobre o próprio envelhecimento, pois hoje em dia vive-se mais e melhor e não faz mais sentido uma aposentadoria entre a sala de estar e o banco da praça. É aquilo que eu falei, o trabalho é uma forma importante de inserção social. A pessoa que trabalha, que se mantém ativa, ela tem novos desafios, ela tem oportunidade de aprendizado, ela tem oportunidade de assumir posições diferentes. Então, além de necessário, a inserção no mercado de trabalho é fundamental para a saúde mental e para se manter vivo. E para a pessoa perceber que ela pertence, eu pertenço a algum lugar. E quando eu pertenço a algum lugar, eu pertenço a mim mesmo. As pessoas me reconhecem e me olham. Eu entro, alguém me fala bom dia. Eu saio, então eu sou olhado. Porque o que mais as pessoas se queixam e falam é a sensação de invisibilidade. Perfeito. Eu não sou visto. Eu não sou olhada. E no momento que eu abro uma porta e que eu falo um bom dia e que alguém me vê, eu existo. Eu me visto para o outro, eu me olho. E falando do envelhecimento, eu me lembrei que eu estudei muito a Simone de Beauvoir, que ela fala, o velho é sempre o outro, porque a gente nunca se vê. A gente vai numa reunião de pessoas da escola, nossa, como ela ficou velho, nossa, como o outro está. A gente sempre vê a velhice no outro que a gente projeta. Fazer parte de um mercado de trabalho, de um mundo, é se sentir que a gente está vivo, que a gente tem um lugar e que a gente pode se rever. Vou trazer aqui um outro exemplo. A equipe da TV Universo de Niterói conheceu o seu José, que ficou desempregado, mas abraçou uma nova oportunidade e hoje vive melhor do que quando tinha um patrão. Vamos ver. Seu José trabalhava em uma autorizada de automóveis quando, há mais ou menos 30 anos atrás, ficou desempregado. Diante da necessidade de se reinventar para voltar ao mercado de trabalho e arcar com os custos da família, há 12 anos ele abriu uma banca de doces no centro de Niterói. Depois de se reinventar, se a renda ajuda e se a vida está melhor do que era antes, acho que só o seu José pode responder para a gente. Seu José, a renda ajuda e está melhor do que era antes? Para mim está bem melhor. Trabalhar por conta própria é bem melhor do que ser empregado dos outros. Dá para viver bem melhor e bem. É só saber trabalhar, saber conquistar as pessoas. Faltando 2 anos para conseguir dar entrada em sua aposentadoria, hoje, aos 62 anos, José trabalha cerca de 9 horas por dia para tirar uma renda 3 vezes maior do que a que tinha antes de ser mandado embora. Muito feliz, muito agradecido por isso que eu conquistei. E espero continuar conquistando por muitos e muitos anos.
Importante falarmos de casos assim como o do seu José, que eu acho que é o retrato do Brasil e traz muito do que nós conversamos aqui, não é? A questão da crise, do desemprego, a questão do social que ele coloca, essa troca com as pessoas. A gente percebe como isso faz bem para ele. Sim. Mas como pessoas, como outros Josés devem se preparar nesse sentido? Eu entendo que voltamos ao planejamento, mais uma vez. Eu estava até conversando com a Dorlinha, as pessoas aqui no Brasil, por ter essa dificuldade de entender o próprio envelhecimento, elas vão lidando com a gestão da carreira aos trancos. Então, teve um problema, fui demitido. Aí é que eu vou pensar no que eu vou fazer, sem ter cuidado de um planejamento financeiro, prevendo que, eventualmente, eu pudesse ter uma situação como essa. Então, como o nosso personagem da matéria, acho que é importante as pessoas já começarem a planejar, terem um plano B em relação ao seu envelhecimento. A partir de que idade? Olha, eu acho que a partir dos 30 já começa... Dos 30 anos já pode pensar Já dá nisso. para começar a fazer o pezinho de meia, fazer uma reserva. Mas o dinheiro é curto, nunca dá. Eu acho que esse é outro mito. A falta de visão de planejamento financeiro. E hoje nós temos uma profissão que está expandindo muito, que é o planejador financeiro. Instituições financeiras podem dar esse apoio, planejadores financeiros, então pode começar, já começou a trabalhar, já começa a fazer um pezinho de meia para essa sua envelhecimento. Então, planejamento financeiro, planejar, desenvolver competências que vão além da sua atividade profissional, buscar outros interesses que vão além da sua atividade. Parece uma loucura dizer isso, né? Porque quando você fala aos 30 anos, é um momento em que eu estou com filhos pequenos, eu tenho que pensar no investimento dos filhos, mas você tem que pensar em você também e cuidar dessa longevidade, porque nem sempre, nós temos um problema sério agora no país, que é a questão da previdência, que precisa ser definida para poder melhorar a qualidade de vida no futuro dos cidadãos. E a gente tem uma questão individual, que é o próprio indivíduo cuidar da sua história para que ele possa ter sustentabilidade ao longo da sua velhice. Posso falar só uma palavrinha? Nós estamos chegando ao final, uma palavrinha final. Uma palavrinha. Eu acho que o senhor José, ele é um herói, porque ele soube de verdade se reinventar e num momento muito difícil da vida dele, fiquei pensando, aos 30 anos, é jovem, mas ele conseguiu fazer algo que lhe deu prazer, satisfação e que foi um jeito dele poder ter o sustento, mas mais que tudo, que bom esse exemplo do senhor José, porque ele mostra que é possível, mesmo numa situação adversa, quando vem um tsunami, que a gente consegue se reerguer, que existe uma força interna. Agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente. Vou dar uma dica de leitura aqui da Adriana Gomes. Esse livro aqui, Tô Perdido, Mudança e Gestão da Carreira, fala também justamente sobre, tem um capítulo exclusivo sobre essa nossa conversa aqui, trazendo mais detalhes. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Sempre obrigada. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.